Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 16. Se você tem acompanhado aqui regularmente as aulas que a gente disponibiliza aqui semanalmente, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, compartilhe com outros colegas e também, claro, você pode deixar as suas sugestões, temas que você quer que eu aborde, que eu traga aqui em um formato de aula para melhorar, para aplicar na sua advocacia. Lembrando que todas as aulas elas ficam salvas, ficam disponibilizadas na playlist Advocacia Estratégica. Então você pode assistir no momento que quiser, rever os temas ou compartilhar também, enviar para outros colegas assistirem também essas matérias, essas aulas que a gente aborda por aqui e que fazem total diferença na nossa advocacia. Claro, se a gente quer ter uma advocacia estratégica, se a gente quer ter uma advocacia profissional, sair do amadorismo e construir o nosso diferencial perante um mercado de trabalho com tantos profissionais. Bom, hoje o nosso tema vai ser sobre como precificar os honorários de forma adequada. Aqui a gente vai então tratar de pontos principais, pontos fundamentais para a gente não errar na hora da precificação. Quem nunca errou na hora de passar um preço para um cliente, hein? Que atire a primeira pedra. Muitas vezes a gente está ali com a ansiedade de fechar o contrato, não quer perder o cliente, não quer perder ali o rendimento que o trabalho vai trazer. E essa ansiedade pode, e na maioria das vezes atrapalha em muito. E, na grande maioria das vezes, essa ansiedade e atrapalhar no momento da precificação acaba sempre sendo para menos. Ou seja, você fica tão ansioso em querer fechar o contrato, em querer fechar a assessoria com o cliente, que você acaba jogando o seu preço lá para baixo, cobrando menos do que você deveria cobrar. E isso causa o quê? Insatisfação no trabalho, isso causa desgaste emocional, causa também o que? Prejuízo seu financeiro quando a gente vai fazer ali o fechamento do mês, porque muitas vezes você fecha um contrato, fecha um processo, uma assessoria, enfim, o que seja, que vai te dar muito mais trabalho, que vai que precisa ali ter muito mais horas de estudo, de análise de documentos, de acompanhamento, ou clientes que demandem mais presença, né, mais comunicação. E isso você, ao longo ali do período, vai percebendo que o que você cobrou não está valendo a pena ou não valeu a pena. Você está mesmo pagando para trabalhar, tendo um desgaste, um esforço muito maior do que o retorno financeiro que você está tendo. Então, vamos falar aqui dos pontos iniciais, aquilo que a gente sempre deve ter em mente na hora de precificar ou na hora de passar ali a proposta de honorários para os nossos clientes. O primeiro ponto aqui, como eu já falei, né, para não deixar a ansiedade dominar no momento, o primeiro ponto passar, não, nunca passar, né, pelo menos eu não recomendo que se passe o valor dos honorários ou a proposta ali imediatamente, tá? Sempre passe a proposta, deixa eu botar aqui, enviar a proposta posteriormente. Por que enviar a proposta posteriormente? Porque se você faz o atendimento com seu cliente ou se você faz a consulta com seu cliente, muitas vezes nos casos que são mais complexos, onde você precisa mesmo conversar com o cliente ou com as pessoas ali envolvidas ou fazer uma análise mais aprofundada da documentação, você precisa ter esse tempo para entender e realmente ter consciência daquilo que você vai estar prestando, da complexidade da causa, as horas que você vai ter que se debruçar sobre aquilo para estudar, para montar a peça, ou enfim, para resolver aquela ação judicial, ou enfim, aquele problema do seu cliente. Você precisa primeiro analisar tudo isso e depois, com calma, você vai elaborar a proposta de honorários para passar então para o seu cliente. Muitas vezes no dia seguinte, ou a depender do caso, dentro de 2, 3 dias, enfim, não tem uma regra, né? Mas o que se aconselha e o que eu faço é dessa forma. Os casos mais complexos, mais difíceis, que demandam ali um atendimento, primeiro eu faço toda a consulta, o atendimento, analiso os documentos que preciso inicialmente analisar, para depois ter mesmo ali uma visão completa do caso, ou da causa, ou do processo, para aí então precificar e constar de uma forma bem completa na proposta de honorários aquilo que está incluso, os valores, as formas de pagamento e assim por diante. Isso daqui é uma regra que precisa ser seguida cegamente? É uma fórmula mágica? Não, não é. Vai depender de cada caso, né? Como eu já falei, a depender da complexidade, a depender se vai ser uma assessoria
judicial ou se vai ser algo extrajudicial, se é um procedimento mais padronizado ali que vai seguir o mesmo trâmite ou o mesmo procedimento em várias situações ou para vários clientes diferentes, ou se é um processo ou um procedimento mais padronizado, personalizado, individualizado. Então tudo isso vai refletir na hora de precificar os honorários de uma forma adequada. Tanto no sentido de você cobrar o valor justo pela sua hora de trabalho, por todo o conhecimento, pelo tempo que você está investindo em auxiliar o seu cliente, como também justo e adequado para o seu cliente pagar para você. Tá? Aqui a gente fala, né, sobre a precificação adequada no sentido de ser algo equilibrado, que cubra e que seja satisfatório para você receber, assim como também seja satisfatório de acordo com o que o cliente vai receber por meio do seu serviço, a transformação que você vai gerar por meio do seu serviço, ou o problema que você vai resolver por meio do seu serviço, o proveito econômico que o seu cliente vai ter através do seu serviço como advogado e assim por diante. Tudo isso precisa ser pensado e sopesado para que haja uma precificação justa, uma precificação adequada. Então aqui o primeiro ponto que a gente precisa já se atentar é isso. Envie a proposta posteriormente, tá? Na grande maioria das vezes, deixa para enviar mais tarde, deixa para enviar no dia seguinte, a não ser que seja assessorias administrativas extrajudiciais que são padronizadas, que você sempre que não muda de cliente para cliente, que você já sabe ali o que precisa ter e o quanto que você vai gastar de horas, né? Ou de trabalho para resolver aquilo. Aí, ok. Mas, em outros casos, recomenda-se que você analise de uma forma mais calma, com mais cautela, para enviar posteriormente o valor, né, a proposta dos honorários para o seu cliente. O segundo ponto importante que a gente tem que ter em mente antes, né, da gente precificar os nossos serviços é em relação ao fato de pensar apenas e tão somente no dinheiro, no valor monetário. E como assim? O que é isso, né? Muitas vezes nós estamos buscando fechar contratos, querendo aumentar o nosso faturamento mensal, ou estamos no início da carreira, querendo ter de qualquer forma clientes, ter ali um rendimento mensal, ter um faturamento, e isso acaba gerando a ansiedade e consequentemente faz com que a gente pense única e exclusivamente no dinheiro. E com isso, consequentemente, a gente acaba jogando o valor do nosso serviço lá para baixo. Por quê? Porque a gente acaba pensando da seguinte forma: nossa, se eu cobrar o preço X, o cliente pode achar muito caro e ele não vai fechar. E eu preciso que ele feche comigo, eu preciso de um cliente, eu preciso fechar um contrato esse mês, então eu vou fazer metade do valor. E nisso, você começa a gerar dois grandes problemas. O primeiro deles é o seu posicionamento perante o cliente. Como que o cliente vai te ver? O cliente vai te ver como o advogado que faz mais barato. Você vai ser conhecido como o advogado que cobre qualquer oferta, que faz mais barato, que ele é o mais barato. E você só vai atrair clientes que pensam no dinheiro, só querem pagar o valor monetário, não pensam no valor agregado do seu serviço, a transformação que você gera, a experiência que você gera dentro da sua advocacia. Então, pensar e precificar apenas pensando no dinheiro, jogando lá para baixo, com medo de não fechar o contrato, vai começar a te gerar isso, essa percepção dos clientes de que você é o advogado mais barato. Você é o advogado que cobre qualquer oferta e que tem ali um valor mais baixo do mercado. Outro problema é o seguinte: você vai ficar preso nisso e você não vai conseguir depois, não consegue, aumentar o valor. Então, se você começa a cobrar sempre muito barato, os clientes vão ter essa percepção sua e você vai acabar ocupando na mente dos seus clientes essa posição do advogado mais barato. E quando você começa a subir os seus preços, na hora que você começa a cobrar mais caro, você começa a perder muitos clientes. Por quê? Porque você só atraiu o cliente que está preocupado em pagar o mais baixo, o valor mais baixo. Você só atraiu o cliente que está interessado no profissional mais barato e não no cliente que está interessado em você, no serviço que você oferece, na experiência que você oferece, enfim, no seu conhecimento, na sua expertise, no seu trabalho propriamente dito, no valor que você agrega, que você traz por meio da sua advocacia, tá? Então, outro ponto muito importante aqui também
em relação a esse valor, né, monetário, a ansiedade, principalmente no começo da carreira, de querer aumentar o número de clientes, ou querer aumentar o número de contrato, o faturamento mensal, isso é normal, isso é natural, né? E é normal e natural também a gente cobrar um valor um pouco mais baixo do que os outros advogados mais experientes cobram, porque, óbvio, estamos no começo da carreira, mas aqui o que eu estou querendo dizer é um advogado cobrar ou a tabela da ordem, enfim, os honorários médios de um determinado serviço ou de um determinado processo, vamos supor que seja 5.000, você cobra 1.000. Você está cobrando um valor muito, muito abaixo e está literalmente pagando para trabalhar. Então, cobrar o valor monetário, o valor do seu serviço muito baixo, vai fazer com que o seu cliente perceba que você é o advogado mais barato. Depois você vai ter dificuldades na hora de subir o seu preço conforme você vai aumentando o número de clientes e a sua experiência. Você vai ter dificuldades e um pouco de barreira em relação a isso. E você vai acabar o quê? Pagando para trabalhar. Você vai estar cobrando valor tão baixo que você vai estar dispondo de todo o seu conhecimento, de todo o seu tempo para auxiliar o cliente em troca de uma remuneração muito abaixo, que muitas vezes não vai nem cobrir as despesas que você tem com a sua advocacia, tá? Então, é muito importante a gente ter e mudar essa mentalidade. Eu sei, eu já estive no início da carreira, eu sei que é complicado a gente começar a construir o nosso posicionamento, a nossa autoridade, a começar a ter clientes, a ter contratos, mas é como eu disse, ok, você pode cobrar um pouco mais barato se você está iniciando agora. A gente, óbvio, eu não vou poder cobrar um valor, o mesmo valor que um mestre, um doutor, um advogado super renomado com 20 anos de carreira cobra. Isso é natural, é normal. Mas o que eu tô querendo dizer é, não jogue o seu preço lá para baixo, não se diminua, não tenha essa mentalidade de que você não pode cobrar o valor adequado do seu trabalho porque você ainda está no início da carreira ou porque você está com medo de perder o cliente. Tá? Mude a sua mentalidade nisso que com certeza você vai começar a atrair clientes que querem realmente contratar você, não pelo valor que você cobra, mas pelo seu posicionamento, pelo seu conhecimento e pela experiência que você gera para o seu cliente dentro da sua advocacia. Bom, vencida essa etapa inicial, que são pontos que a gente precisa aí ter muito cautela, muito cuidado, são pontos prévios, né? A gente parte agora para uma próxima etapa para falar já dos pilares ou dos pontos importantes a respeito da precificação dos nossos serviços, a precificação dos nossos honorários. E tudo isso que eu vou falar vai influenciar na nossa precificação, vai influenciar na hora de cobrar os nossos valores. E quais são esses pilares fundamentais ou esses pontos principais na precificação? Primeiro, eu preciso entender, como eu já falei anteriormente, em relação à experiência, falando e escrevendo, experiência do advogado. O fato de eu ser um advogado iniciante ou um advogado experiente irá impactar no valor dos honorários que eu cobro, como eu já mencionei anteriormente. Se eu estou começando agora, eu óbvio que vou cobrar um valor um pouco mais baixo do que um colega advogado que já tem 10, 15, 20 anos de experiência como advogado ou naquela determinada área. Isso é natural, isso é normal, mas a gente não pode ter essa mentalidade de que, estou começando agora, preciso a todo custo ter clientes, fechar contratos e por isso eu vou jogar o meu valor lá para baixo para fechar mais contratos. Não, a gente pode cobrar um pouco mais barato no começo da carreira, o que é normal, é natural, porém dentro do adequado para te trazer retorno financeiro e te trazer também ali, suprir o pagamento, as despesas da sua advocacia. Pense também, na hora de precificar, né, e na hora de que tiver essa ansiedade de jogar o seu preço lá para baixo só para fechar o contrato, pense em todos os anos que você fez faculdade de direito. Muitas vezes a dificuldade de pagar a mensalidade da faculdade, a dificuldade em trabalhar e conciliar com os estudos, com as provas, com as aulas. Pense no quanto você se dedicou em fazer e passar no exame da ordem. Pense no quanto que você gastou de livros, cursos de especialização, pós, enfim, se você já está nessa parte de aprofundar ou se especializar em alguma área. Tudo isso foi investimento seu de tempo e de dinheiro. E não é justo com você de ter feito toda essa trajetória até aqui
e cobrar um valor irrisório do seu cliente. Né? Isso não é justo, isso não é adequado. Literalmente você está pagando para trabalhar, você não está tendo lucro nenhum, tá? Então, aqui, esse primeiro ponto principal na precificação é em relação à experiência. Óbvio, um advogado iniciante vai cobrar um pouco mais barato do que um advogado experiente, mas ainda assim dentro de uma variável adequada, de uma variável justa. Não jogar o preço lá para baixo, aceitando R$50, R$100 para fazer um processo, para fazer uma petição, para fazer algo que vai demandar tempo e conhecimento seu e que seu cliente não vai conseguir fazer ou não vai poder fazer sozinho, vai precisar de um advogado, né? Que não seja você a cobrar um valor tão baixo, porque isso vai refletir de uma forma muito negativa, tanto na questão financeira como na percepção sua, né, enquanto advogado, para com os seus clientes. Outro ponto importante aqui, número 2, é em relação à expectativa do cliente. Como assim, expectativa do cliente? Quando a gente faz o primeiro atendimento com o nosso cliente, quando ele procura, né, os nossos serviços ou procura o nosso contato, seja pelo WhatsApp, pelo telefone, presencialmente, a gente tem que entender um pouco ali a situação do nosso cliente, entender o caso e, a depender de cada caso e da complexidade, a gente vai fazer o quê? Marcar uma reunião e essa reunião, esse atendimento, ele não é cobrado, é algo ali pequeno, né, 15, 20 minutos, só para você entender um pouco mais o caso ou explicar como funciona a sua assessoria, o passo a passo, enfim, para tirar algumas dúvidas muito pontuais e muito básicas, tá? Ou a gente vai direcionar para consulta, que aí sim é uma hora do seu dia, do seu trabalho, em que o cliente vai pagar a sua consulta para você analisar documentos, para você tirar todas as dúvidas, prestar todos os esclarecimentos e tudo mais, né? Algo mais aprofundado ali. Quando a gente tem esse primeiro contato com o nosso cliente, seja por meio do atendimento, seja por meio de uma reunião, seja por meio de uma consulta mais aprofundada, a gente precisa criar esse feeling nosso interno, né, de perceber a personalidade do cliente. Como assim perceber a personalidade do cliente? Perceber se esse cliente é aquele tipo de cliente mais comunicativo, que manda mensagem todas as horas, que pergunta do processo todo momento, que quer marcar reunião presencial, que fica ligando toda semana, que não tem paciência em aguardar você responder. O cliente ele já está mostrando que ele é um cliente comunicativo e ansioso. Então você já percebe de antemão que esse cliente vai demandar mais tempo e vai demandar mais comunicação entre vocês. Tá? Ao contrário de um outro perfil de cliente, que é um cliente mais tranquilo ou mais passivo, ou seja, ele explicou a situação, contrata os seus serviços e deixa na sua mão, aguardando você dar as atualizações do caso ou você dar. Enfim, ele aguarda que o advogado preste ali os esclarecimentos e faça o acompanhamento. Não é aquele cliente insistente que fica perguntando todos os dias ou toda semana sobre o processo ou sobre a resolução ali da questão. Tá? Então, são perfis diferentes de clientes. E isso, óbvio, a gente vai conseguindo e vai começando a ter esse feeling na prática, no dia a dia, né? Mas a gente já tem que ter essa consciência na hora que está conversando com o cliente, seja pelo WhatsApp, seja online, seja presencial, mas já ter essa percepção de, opa, peraí, como que é esse cliente? Será que ele é um cliente que já vai me dar um pouco mais de trabalho? Eu vou ter que fazer as coisas com mais rapidez, vou ter que ficar respondendo e mandando feedbacks e orientações, enfim, vai ser um cliente que vai me dar mais trabalho nesse sentido ou um cliente que é mais tranquilo, mais passivo, mais objetivo e que não vai me demandar tanto nesses aspectos? Você precisa analisar. Por quê? Porque isso também pode influenciar na hora de você precificar o valor, na hora de você passar a proposta de honorários para o seu cliente. Se é um cliente que demanda muito mais tempo e muito mais contato, muito mais comunicação do que o normal, você pode, e é justificável que você cobre um pouco mais caro, em comparação com um cliente que é muito mais tranquilo, que contratou seus serviços, deixa na sua mão e pronto, e fica aguardando a sua comunicação. Tá? Outro ponto importante para a gente analisar quando a gente vai precificar os nossos honorários é em relação à modalidade. A modalidade de serviço. Ou seja, se o ato que eu vou praticar, se o procedimento, ou enfim, o que eu tenho que resolver para o meu cliente é judicial, ou se é extrajudicial.
Os processos judiciais obrigatoriamente precisam da presença de um advogado. Muitas vezes são processos mais longos, mais demorados, tem audiência. Consequentemente, o valor que eu vou cobrar de um trabalho, de uma assessoria, enfim, processual, judicial, vai ser maior do que uma assessoria ou um serviço que eu vou prestar no âmbito extrajudicial, tá? Que muitas vezes eu vou conseguir resolver de uma forma mais rápida, mais tranquila, claro que a depender de cada caso, né? Mas são tipos de trabalho, tipos de serviços diferentes que demandam carga de trabalho sua diferente, tá? Então isso é importante você também levar em consideração. Outro ponto de modalidade do serviço é se o ato que você vai praticar é um ato burocrático ou se ele é um ato intelectual. Ou seja, se é um ato meramente burocrático, que são aqueles atos mais padronizados, iguais para todos os clientes, ou, por exemplo, preciso solicitar uma certidão de nascimento em interoteor ou por cópia repográfica num cartório de um cliente que está fora do Brasil ou está em outro estado. É um ato meramente burocrático. Você não vai ter ali trabalho intelectual nenhum. Você vai ter que entrar em contato com o cartório, ou se dirigir até o cartório, fazer o requerimento, levantar e enviar para o cliente. E muitas vezes isso não precisa nem ser feito única e exclusivamente por você. Talvez pode ser feito até mesmo por e-mail, pelo estagiário, pelo associado. Você pode delegar alguns desses serviços que são burocráticos, tá? Ao contrário do serviço intelectual, que depende do seu conhecimento, como advogado, numa determinada área do direito. Por exemplo, a elaboração de um parecer ou uma análise documental para dar as orientações para um cliente, por exemplo, na compra de um imóvel, ou na compra de um bem, ali de um terreno, enfim. São atos intelectuais que dependem do seu conhecimento, dependem de uma análise sua sobre determinada situação ou determinados documentos. Então, óbvio, eu não vou cobrar o meu preço, o meu valor dos honorários de forma igual num ato burocrático ou num ato intelectual. Então, são pontos que também vão justificar a cobrança de valores diferentes, tá? Então, esses pontos principais que eu tô mencionando se referem a pontos que a gente tem que ter muito claro na nossa mente e muito consciente para a gente conseguir precificar todos os nossos serviços, tudo que a gente oferece dentro do nosso escritório de uma forma adequada e justa, tá? Então, eu preciso entender quais são os serviços que eu ofereço dentro do meu escritório, qual é a esteira de produtos que eu ofereço e com isso, eu vou analisar quais são os atos ou procedimentos que são extrajudiciais, quais são os judiciais, quais são os atos meramente burocráticos que eu também posso oferecer, ou os atos intelectuais que eu posso oferecer. E com isso, você vai, então, precificar cada um desses serviços, cada um desses valores, tá? Para gente conseguir aplicar isso e precificar os nossos valores, primeiramente, a gente precisa fazer o quê? Entender qual é o valor. Deixa eu aumentar aqui, eu vou fazer aqui no cantinho. Vamos dividir aqui para não ficar misturado. A gente precisa entender qual é o valor da sua hora custo. O que é isso, o valor da hora custo? É o valor mínimo que vale a sua hora. E essa hora custo, ele é simplesmente o valor necessário para que você pague as despesas que você tem com a sua advocacia. Então, a hora custo ele é o valor mínimo, é o mais baixo que você pode cobrar. Se você cobrar abaixo da sua hora custo, você literalmente estará pagando para trabalhar. E como que a gente descobre qual que é o valor da minha hora custo, da sua hora custo, o valor mínimo aí da sua hora de trabalho? Então, o primeiro passo aqui é fazer o quê? Vamos aqui, pronto. O primeiro passo é o quê? A gente somar ou verificar quantas horas de trabalho que você desempenha durante o mês, tá? Então, qual é o valor ou qual a quantidade de horas trabalhadas? Qual é o valor de horas trabalhadas? Então, se você trabalha... e aqui é um ponto importante. Não é o valor de horas trabalhadas no sentido de que se você abre a sua advocacia às 8 da manhã, fecha às 5 da tarde, não é o valor, a quantidade de horas corridas. Fala, eu trabalho 8 horas todos os dias, 9 horas todos os dias. Não. Aqui, para esse cálculo, é muito importante a gente entender que não é a quantidade de horas pura e simplesmente, mas é a quantidade de horas efetivamente produtivas. É a quantidade de horas em que você realmente está fazendo atos da sua advocacia, atos operacionais da sua advocacia.
tá? Não quer dizer, por exemplo, que você está no seu escritório o dia inteiro, mas você vai fazer um café, você vai varrer o chão, você vai organizar a sua sala, você vai se dedicar em fazer ali o controle do setor administrativo, o controle de clientes, setor financeiro, fazer cobrança. Não é isso. É a hora efetivamente produtiva, onde você está colocando a mão na massa nos atos como advogado propriamente dito, a parte operacional, tá? Então, muitas vezes, a gente trabalha 8 horas por dia, 9 horas por dia, mas na grande maioria dos casos, a nossa hora efetivamente produtiva, ou a nossa hora produtiva, fica ali em torno de 5 horas, mais ou menos, 5 a 6 horas. Até porque nós não conseguimos, é humanamente impossível a gente estar focado 100% durante tantas horas, durante tanto período, né? Então é normal a gente parar, levantar, vai no banheiro, vai tomar um café, vai conversar, vai atender um cliente, vai conversar, vai mexer no celular, vai responder cliente no WhatsApp, vai responder e-mail. Enfim, são atos que a gente tá ali no nosso dia a dia praticando, mas não são totalmente produtivos no sentido da prática do ato da advocacia em si, tá? Então, pronto. Verificando aí quantas horas efetivamente que você trabalha, horas produtivas durante o seu mês, né? Você vai calcular ali durante a semana e depois você vai multiplicar e vai calcular no mês. O segundo passo é qual o valor total dos custos fixos da sua advocacia. Quanto custa hoje para você poder trabalhar? Se você paga internet, se você paga software, por exemplo, a nuvem para você arquivar, colocar os seus documentos, os documentos do cliente, do seu escritório, o Google Meet ou o Zoom para fazer as reuniões, telefone, internet, que mais? OAB, né? Tudo isso são custos fixos que você tem no seu escritório. Se você já tem ali um imóvel, uma sala alugada, qual é o valor que você paga por mês? Água, luz e assim por diante. Então você precisa ter uma planilha a respeito dessas suas despesas fixas inerentes da sua advocacia. E aí você vai ver quanto que você paga por mês para poder desempenhar a sua profissão, para poder trabalhar. E aí, com isso, o que você vai fazer? Qual que é o terceiro passo? Você vai dividir, né, o valor das horas trabalhadas, você vai dividir, eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer assim, você vai dividir o número 1, né, que são as horas trabalhadas, você vai dividir pelo valor do apurado no número 2, que é o valor das despesas fixas do seu escritório. E aí sim você vai chegar no valor mínimo da sua hora, que é o valor da hora custo. E por que é muito importante eu saber o valor da minha hora custo? É muito importante porque se você... Primeiro ponto, né? Quando a gente vai precificar os nossos valores, a gente tem que partir dessa hora mínima, ok? Então, se eu vou precificar ou passar uma proposta de honorários para o meu cliente de um serviço ou de um processo de algo que eu sei que eu vou levar, por exemplo, 5 horas para trabalhar, eu sei que eu vou ter que cobrar no mínimo 5 vezes o valor da minha hora custo. Isso para eu ficar no 0 a 0. Tá? Eu não tô tendo lucro nenhum para eu ficar ali no 0 a 0. Se eu cobrar mais abaixo do que isso, eu vou estar pagando para trabalhar. Então a gente precisa entender qual que é o valor mínimo que a gente pode cobrar pra gente não ter prejuízo. Porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, os advogados não fazem essa conta. Precificam os seus honorários ali pelo sentido, pelo feeling. Não tem um parâmetro objetivo na precificação. E acham que estão ganhando dinheiro, enquanto na verdade estão perdendo dinheiro ou pagando para trabalhar. Tá? Então você precisa saber hoje qual é a sua hora custo. E conforme for mudando a estrutura da sua advocacia, conforme for mudando, aumentando ou diminuindo os seus valores fixos, né, de despesas, isso, a sua hora mínima também vai alterando. E lembrando, esse é o valor mínimo, tá? O valor mínimo. Outra coisa, outro ponto, é o valor da nossa hora desejo. Deixa eu separar aqui também. O valor da nossa hora... Opa. E o que é o valor da nossa hora desejo? Essa hora desejo já é realmente o valor da minha hora que vai cobrir as despesas do meu escritório, vai cobrir o valor do meu salário, aquilo que eu vou receber de prolabore do meu escritório, vai cobrir também os impostos, que a gente sabe que a gente tem que declarar e pagar o imposto de renda, pagar, enfim, os impostos referentes aí ao exercício da nossa profissão. Tá? Então, para a gente poder calcular a hora desejo, primeiro a gente precisa fazer o quê? Determinar o valor do nosso prolabore, que é o seu salário,
Então, quanto que você vai receber de salário da sua advocacia? Mas, Maíra, a advocacia é minha. O dinheiro que entra é tudo meu. Não, 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 não. Está redondamente enganado, tá? Um advogado que pensa e que quer ter uma advocacia profissional, uma advocacia sólida, com o objetivo de crescimento, de aumentar o faturamento e tudo mais, precisa entender que a advocacia, a pessoa física, é uma coisa, o dinheiro que entra é da advocacia. E você, apesar de ser o dono da advocacia, o gestor, o administrador, o SEO, você não tem, ou seja, não é seu, enquanto pessoa física, todo o valor, todo o dinheiro da sua advocacia, tá? Então são coisas diferentes. O dinheiro que entrou na advocacia é da advocacia pessoa jurídica. E a advocacia vai pagar para você os seus honorários não, o seu prolabore, o seu salário mensal fixo ali pelo seu serviço, pelo que você está desempenhando dentro da sua advocacia, como, claro, sócio, proprietário, gestor, administrador e tudo mais. Então você precisa, hoje, de acordo com o atual estado da sua advocacia, qual que é o salário que você pode retirar, tá? E qual que é o seu salário, isso, né, o que você deseja também receber, dentro da realidade do estado atual que está a sua advocacia. Então você vai fixar qual o salário que você quer receber. Ah, Maíra, eu quero receber 5 mil reais todos os meses agora, nesse início, que é o que eu, de acordo com os contratos que eu tenho, com o que eu tô fechando, as minhas assessorias, eu sei que é algo viável, tá? Então eu quero ter um salário de 5 mil reais por mês. Depois, qual que é o próximo passo? Você vai somar a carga tributária. A carga tributária. Mais ou menos aí 30%, de 20% a 30% sobre esse valor. E aí você vai chegar, né, no valor total ali por mês. Vamos supor que o valor do seu salário mais a carga tributária dê R$ 6.500. Aí sim, você vai dividir o valor, você vai dividir esse valor que você chegou aqui, você vai dividir pela quantidade de horas, né? Então, você vai dividir o valor do seu salário, aquilo que você quer receber por mês, somado à carga tributária, você vai dividir pelas horas produtivas, pelas horas trabalhadas. E aí, você vai chegar no valor da sua hora desejo, tá? E para que serve isso? Você entender qual que é o valor mais baixo, que é a hora custo, e o valor ali mais satisfatório para você receber em relação à sua hora, tá? É o valor da sua hora. É importante você ter esses dois parâmetros, o valor mais baixo, que é a hora custo, e o valor da sua hora desejo. Por quê? Porque você vai ter essa variação aqui de preço. Algo que você pode e vai analisar para precificar de uma forma justa, de acordo com aquilo que a gente falou aqui atrás, ó. Os pontos principais da precificação. Então, vamos supor um exemplo aqui qualquer, que a minha hora custo seja R$30. Esse é o valor mínimo que eu tenho que cobrar por hora de trabalho. E o valor da minha hora desejo, que é lá o valor do meu salário acrescido da carga tributária, dividido pela quantidade de horas que eu trabalho. Vamos supor que a minha hora desejo seja R$60. Então, eu sei que na minha hora de trabalho eu não vou poder cobrar menos do que 30. Eu vou ter que cobrar mais do que 30. E eu posso chegar ali, que é o mais adequado, até os R$60 por hora. Mas isso não é fixo. Eu posso cobrar mais, ou eu posso cobrar aqui metade, menos. O que vai determinar eu cobrar a mais ou a menos? Vai determinar o quê? O meu nível de experiência, se eu sou iniciante, se eu sou já experiente, se eu tenho pós-graduação, se eu sou especialista, especializado em alguma coisa, isso vai determinar também, isso vai agregar valor para o seu cliente e no seu trabalho. E outro ponto, o cliente, né? Lembra que a gente falou dos perfis dos clientes? Se é um cliente que me demanda mais tempo, me demanda mais de comunicação e tudo mais, que vai me dar mais trabalho, né? Eu vou cobrar mais, é justificável que eu cobre aqui 60, 65. Se eu for comparar um mesmo serviço para um cliente que me demanda menos trabalho, menos comunicação. Qual que é outro ponto? Se é um ato judicial, se é um ato extrajudicial, se é um ato burocrático, se é um ato intelectual. Então, saber isso daqui, que é a nossa hora mínima e a nossa hora desejo, é o que vai nos levar a precificar de uma forma mais adequada, de acordo com o tipo de cliente, de acordo com o tipo de demanda, de acordo com o fato de ser uma demanda mais simples ou uma demanda mais complexa, ou se é algo padronizado, meramente burocrático, ou se é algo que eu vou ter que estudar, pesquisar, analisar. Tudo isso vai variando a precificação que você vai
cobrar do seu cliente. Por isso que é muito importante, e aqui foi o primeiro ponto que a gente falou, de enviar a proposta posteriormente, tá? Quando que a gente pode enviar a proposta no mesmo momento? Nos atos meramente burocráticos ou padronizados, porque eles são iguais e a gente já sabe ali o que a gente precisa fazer e que não vai mudar em relação à hora ou em relação ao cliente, tá? Em outras situações, principalmente judiciais ou algumas questões extrajudiciais e intelectuais, isso a gente precisa analisar com mais cautela para precificar de forma justa. Porque às vezes você acha que vai precificando o valor, por exemplo, de R$ 1.000 vai ser suficiente, mas ali no decorrer você viu que você analisou errado e você vai gastar mais o dobro de tempo ou de horas para resolver ou para solucionar ou para estudar ou para fazer aquilo daquele determinado caso, daquele determinado cliente, tá? Bom, vencida essa primeira parte, que são pontos aqui objetivos para trazer maior clareza na hora de você precificar de forma adequada, justa, né? Que é levar em consideração e calcular, saber o valor da sua hora, custo, que é o mínimo, o valor da sua hora de desejo, que é o que vai cobrir ali os seus salários, impostos e as despesas do seu escritório. Aí você vai, então, fazer o quê? Você vai partir, então, e fazer a sua própria tabela de honorários. E como que é isso? Você vai descrever a sua tabela de honorários. E aí você vai descrever nessa tabela de honorários tudo que você oferece. Qual é a esteira de produtos dentro do seu escritório? Quais são os atos extrajudiciais que você faz? Quais são os processos judiciais que você faz? Quais são os serviços que você presta, sejam eles burocráticos, administrativos, intelectuais, o valor da sua consulta presencial, o valor da sua consulta online, tá? O valor de um processo, por exemplo, divórcio litigioso, com filhos, um processo de divórcio consensual, tudo isso você vai, de acordo com aquilo que você faz, que você oferece dentro do seu escritório, você vai fazer a sua própria tabela, descrever todos os serviços que você oferece. E depois você vai analisar cada um desses serviços, tá? Quantas horas ou quanto me é difícil ou quanto que eu preciso me esforçar para cumprir esse determinado serviço, esse determinado processo, tá? E aí você vai, de acordo com o valor ali da sua hora, você vai precificar os seus valores. E para que serve essa tabela de honorários sua? Serve para facilitar na hora de você precificar e na hora de você montar a tabela, a proposta de honorários para o seu cliente, tá? Você tendo aqui uma tabela que não é algo fixo, tá? Não quer dizer que o que você colocar aqui é o que você vai cobrar e ponto final. Não. É algo para você se basear, para você não cobrar muito abaixo, perder dinheiro ou ficar no prejuízo, e tampouco cobrar um valor muito mais alto do que é o necessário ou do que é praticado, ok? Dessa forma, tendo uma visão clara a respeito de todos esses pontos, tá? A respeito do valor mínimo que você tem que cobrar, o valor da sua hora desejo, o valor da sua hora custo, os serviços que você oferece, a qualificação de cada um desses serviços, e você já tendo mais ou menos o valor que você pode cobrar em cada um desses serviços, já facilita muito na hora depois de você passar o preço para o cliente, na hora de você montar uma proposta de honorários. Claro que, mais uma vez, eu ressalto, isso é para você ter uma base, para você precificar de uma forma justa e adequada, mas você vai adequar cada um dos valores de acordo com a complexidade, de acordo com o tipo de demanda, de acordo com o tipo de cliente e também de acordo com a sua experiência, a sua expertise ou aquilo que você vai agregar de valor para o seu cliente dentro do seu escritório, na jornada dele, desde o momento em que ele contrata o seu serviço até a finalização disso, tá? Então, senta, vamos lá, vamos colocar a mão na massa, calcule o valor da sua hora custo, calcule o valor da sua hora desejo, senta um dia, faça a sua própria tabela de honorários para você ter uma ideia dos valores e se realmente o que você está cobrando está sendo justo, está sendo adequado, ou se você está tendo prejuízo ou deixando dinheiro na mesa, tá? Outro ponto importante aqui que você também pode se basear um pouco é em relação à própria tabela de honorários oferecida, né, disponibilizada no site da Ordem. Eu sei que na Ordem dos Advogados em São Paulo tem uma tabela onde eles disponibilizam ali os valores médios ou recomendados para serem cobrados. É uma recomendação, tá? Isso também pode servir ali para te dar mais ou menos uma noção do que é praticado ou do que é ali o recomendado dentro de cada um daqueles atos. Mas nada mais adequado do que você analisar o seu caso e como está hoje a sua advocacia. E conforme você for caminhando, tendo mais clientes, tendo mais contratos, ou se especializando, construindo a sua autoridade, enfim,
você também vai revendo esses valores, revendo o valor da sua hora, né? Revendo a sua tabela de honorários e agregando, trazendo maior valor financeiro em contrapartida de todo o valor que você gere, de toda a transformação que você gere, de toda a experiência que o cliente tem junto com você, junto com a sua advocacia. Bom, eu espero muito que tenha sido útil essa aula para você, que você aplique efetivamente para ter certeza que não está tendo prejuízo nem pagando para trabalhar. E aqui eu deixo para você o meu site, o meu Instagram, para você me acompanhar por lá também. Se você gostou, já deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, compartilha com outros colegas também que precisam aprender a precificar de forma adequada. E se você tem alguma sugestão, já deixa aqui nos comentários para mim também. E, em tempo, se você quer aprender de uma forma muito mais aprofundada sobre todos os pilares que compõem uma advocacia estratégica e profissional, com o objetivo de ter resultados efetivos mesmo na sua advocacia, independente se você está começando agora ou se você já tem uma carreira aí na advocacia, eu convido você a conhecer a mentoria estratégica e transformadora da advocacia, onde a gente trata ali de uma forma muito mais profunda, com materiais, com passo a passo, com implementação na sua advocacia, para que você possa transformá-la em uma verdadeira empresa sólida e com resultados todos os meses. Bom, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!